Olá, meus alunos queridos do curso de ASB e de técnica de imobilização ortopédica. Pessoal, nós vamos para o nosso segundo encontro hoje. A gente vai estar falando aqui hoje sobre o nosso sangue. Nosso primeiro encontro a gente falou sobre ossos, né? Sobre a osteologia. E, pessoal, existe uma relação muito grande entre osso e sangue, já que quem produz as nossas células sanguíneas são os nossos ossos, né? Então existe uma relação entre esses dois sistemas e é por isso que geralmente eu falo sobre sangue logo após falar sobre ossos. Pessoal, a gente vai entender como acontece esse processo e aí eu queria já perguntar para vocês. A primeira pergunta: quantos litros de sangue nós temos, pessoal? Então, para uma pessoa do meu tamanho aqui, uma pessoa com uma estatura maior, ela vai ter o mesmo volume sanguíneo que eu? Não, né, pessoal? Existe aí diferença entre o sexo, o homem tem mais sangue que a mulher, então existe também essa diferença. Então, pessoal, nosso volume sanguíneo vai depender, né, da nossa estatura, da nossa massa muscular, da quantidade de gordura que nós temos no corpo. Se eu for um pouco mais obeso, eu vou ter um volume de sangue maior. E aí a gente tem algumas diferenças aí, então por isso que é errado. Muitas vezes a gente vê aí falar quantos litros de sangue nós temos, aí a pessoa já fala, temos 4,5 litros de sangue. Isso a gente sabe que não vai acontecer, existe uma diferença aí, vai depender da anatomia, né, de cada pessoa. Então não existe aí, pessoal, uma regra, um volume sanguíneo exato que a gente apresenta aí. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas como que eu posso saber, pessoal? Então, existe uma fórmula, né? Vocês vão ver aí embaixo, ó, projetado, vou sinalizar aqui para vocês. Nós temos aqui projetado, né, o volume sanguíneo. Então, a primeira coisa, a definição de homem e mulher. Então, o homem, ele tem 75 ml de sangue por quilograma de peso e a mulher 65 ml de sangue por quilograma de peso. Então, existe uma diferença do volume sanguíneo aí, pessoal, dependendo do sexo, tá certo? E aí, como que a gente vai fazer, pessoal? Já faz esse cálculo daí do volume sanguíneo que você apresenta. Você vai pegar o seu peso. Se você for homem, você vai multiplicar o seu peso por 75. E aí você vai chegar ao volume sanguíneo que você tem no seu corpo. E se você for para mulher, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 65. E aí você vai ter aí aproximadamente o volume de sangue que existe dentro do seu corpo, tá, pessoal? Então a primeira definição que eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês, pessoal, a volemia. Então o que é volemia? É o volume de sangue dentro do meu corpo, né? Então o volume de sangue presente dentro do meu corpo. E aí, para eu calcular essa volemia, se eu for do sexo masculino, eu multiplico o meu peso por 75. Se for do sexo feminino, eu vou pegar o meu peso e multiplicar por 65. Façam esse cálculo aí no caderno de vocês, pessoal, e anotem aí a definição de volemia. Então, o que é volemia? É o volume de sangue existente dentro do nosso corpo, tá certo? Então, pessoal, existem duas situações aí que pode acontecer com o nosso sangue, né? A gente perder um volume sanguíneo, como um processo que acontece, por exemplo, numa hemorragia, né? Nos acidentes aí automobilísticos, acidentes, enfim, acidentes de forma geral, onde você tem uma perda do volume sanguíneo. Essa perda do volume sanguíneo vai ser chamada de hipovolemia. Então, a hipovolemia, ela é toda situação que acontece uma diminuição do nosso volume sanguíneo. E aí existe o processo inverso, pessoal. Aí, dando um outro exemplo de hipovolemia, quando a gente, por exemplo, doa uma quantidade de sangue, a doação de sangue, nós não vamos perder uma quantidade de sangue. Então, ao nome dessa perda, a gente dá o nome de hipovolemia. E aí a gente tem um processo inverso, pessoal, da hipervolemia. A hipervolemia é quando a gente tem um aumento do volume sanguíneo. Essa situação é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, por exemplo, pessoal, numa infecção aí grave, uma infecção generalizada. Nessa infecção você vai ter um aumento do plasma. Quando você tem um aumento do plasma, você tem um aumento do seu volume sanguíneo. Então, numa infecção grave, você pode ter um aumento do volume sanguíneo. Outra situação que pode acontecer
você fazer a transfusão de sangue. Você vai receber uma quantidade de sangue e aí você recebe uma quantidade de sangue além do que seu organismo precisa. Então isso vai acontecer e vai se chamar de hipervolemia, pessoal. Então é mais difícil acontecer, a hipovolemia é mais comum, porque a gente sabe aí que a gente está pacientes aí que vão chegar para a gente, por exemplo, para o ASB com uma hemorragia, né? O paciente com hemorragia dentária, e aí ele pode ter sim uma perda do volume sanguíneo e essa perda vai se chamar de hipovolemia. Em situações de trauma grave, situação de trauma por exemplo, por fratura exposta, a gente vai ter uma perda considerável de sangue e isso a gente vai chamá-lo a esse processo de hipovolemia, tá certo, pessoal? Então, qual o volume de sangue máximo que eu posso perder, pessoal, sem apresentar nenhum sintoma? Então, até 600 ml, né, a gente tem aí, não apresenta muitos sintomas, não sintomas aparentes, mas o seu organismo já vai começar a trabalhar com a informação de que você perdeu uma quantidade de sangue que você precisa criar mais células sanguíneas. Isso acontece, por exemplo, quando a gente doa sangue. Então você doou sangue e aí o seu organismo vai entender que você perdeu uma quantidade de sangue e ele já vai começar a trabalhar para que esse volume de sangue não te gere alguns problemas aí, tá certo? Então, pessoal, eu coloquei aí, sem apresentar nenhum sintoma, aproximadamente 600 ml, mas a gente pode ter, por exemplo, essa perda numa criança, uma perda significativa, que aí a criança pode apresentar, sim, sintomas, dependendo do peso dela. E aí a gente está colocando esse valor para um adulto saudável, né? Um adulto aí, por exemplo, com 40 quilos, essa perda de 600 ml já vai gerar alguns problemas para ele. É por isso que uma pessoa com menos de 40 quilos não pode doar sangue. Por quê, pessoal? Essa perda sanguínea vai caracterizar uma perda importante para ele. Então, por isso que não pode doar sangue a pessoa que tem menos de 40 quilos. Né? E qual o volume máximo de sangue que eu posso perder, pessoal? Então, até 15%, né? Vou colocar aqui para vocês. Então, até 15%, quando a perda não excede os 750 ml, aí a gente já vai ter alguns sintomas, como a frequência cardíaca e respiratória, ela aumenta, mas é controlável, né? Então você tem aí uma frequência cardíaca aumentada e a sua respiração também vai aumentar. Esse processo quando a gente tem uma perda aí de até 15% do seu volume sanguíneo. Isso independente, pessoal, quando a gente fala em 15%, fala em porcentagem, isso equivale tanto para a criança, quanto para a mulher, quanto para o adulto, tá certo? Então por isso que a gente muitas vezes não fala em volume sanguíneo, a gente fala em porcentagem, né? Porque vai depender de cada organismo. E aí a gente tem outros sintomas, pessoal. Então, de 15 a 30%, quando uma pessoa perde aproximadamente 1,5 litro de sangue, o coração já acelera a mais de 100 batimentos por minuto e já vão aparecer alguns sintomas como ansiedade. Isso é comum, pessoal, você vê muitas vezes no acidente automobilístico, aí a pessoa está caída lá, com uma perda sanguínea significativa, ela vai ter um sintoma de ansiedade, querer levantar, né? E aí a pessoa tenta acalmar, mas esse sintoma da ansiedade não é ela que está ansiosa ou está nervosa, é um sintoma do organismo mesmo, vai gerar essa ansiedade para que ela tenha ali um controle, uma situação de luta ou fuga, por exemplo, para ela sair da situação de perigo. Então essa ansiedade é o nosso organismo que gera essa ansiedade, tá certo? Então, pessoal, quando a gente tem um perda aí, cerca de 1,5 litro, já aparecem dois sintomas aí. Qual que é ele? A ansiedade e o coração vai disparar. E aí a gente tem agora, pessoal, uma perda de 30 a 40%, né, do nosso sangue. Quando a gente perde aí aproximadamente 2 litros de sangue, a transfusão já é necessária.
além do soro fisiológico na veia. Então a gente coloca o soro fisiológico para quê? Para aumentar aí o volume de água do sangue. A gente sabe que o nosso plasma, 90% dele é água, então essa importância da água vai aumentar o volume sanguíneo quando a gente coloca o soro aí no paciente. E aí, pessoal, com uma perda de 30 a 40%, ele já tem uma diminuição da consciência, né? A pessoa vai estar em estado letárgico, pode estar em situação de não saber o que está acontecendo ao seu redor. E a pressão arterial dele vai despencar, né? A gente tem um processo aí dessa pressão cair quando a gente tem uma perda aí de 30 a 40% do nosso volume sanguíneo, que pode acontecer principalmente em situações de hemorragia, né? Envolvendo traumas aí. Então, acima de 40% da nossa perda, pessoal, já existe o risco de morte. Então, já se foram em mais de 2 litros de sangue e o paciente já não responde mais a estímulos, né? Então, a gente tem aí confusão mental, o paciente não vai responder pelos atos e a resposta de estímulo cai. Geralmente, acima de 40%, pessoal, caiu o nível de consciência, a pessoa já está aí com perigo, né, iminente de morte. Então, se eu perguntar para vocês aí, um paciente foi vítima de acidente motociclístico, perdeu aproximadamente 30% do volume sanguíneo, esse paciente corre risco, né, de morte? Esse paciente ainda não corre um risco, mas se essa perda for acima de 40%, ele já está em risco iminente aí de óbito, né, por hipovolemia, né, ou seja, o volume sanguíneo muito baixo. Então, pessoal, a gente já falou aí, né, sobre a volemia e a gente vai começar agora a falar sobre a composição do nosso sangue, né? Pegamos lá uma gotinha do nosso sangue. O que a gente vai ver nessa gota de sangue, pessoal? Nós temos a composição do sangue aí. Então, o sangue, ele tem o plasma e tem os elementos figurados, né? O plasma, pessoal, corresponde a 55% do nosso sangue. Então, essa parte líquida, né, lá do nosso sangue, que é chamado de plasma, ele corresponde a 55% do nosso sangue. Os outros 44% são os nossos glóbulos vermelhos, ou as nossas hemácias, ou eritrócitos, são sinônimos, tá, pessoal? Então, glóbulos vermelhos, eritrócitos e hemácias é a mesma célula. Ela é a mesma célula com 3 nomes. E nós temos os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa aí, que correspondem a 1% do nosso volume sanguíneo, tá certo? E aí, pessoal, o nosso plasma, esse 55%, né, a parte líquida, ele tem uma composição. 90% do nosso plasma é água. Então, aquela água que você bebeu, que foi lá para o seu trato digestório, que chegou lá no seu intestino grosso, o seu sangue vai fazer essa captação de água, né? O seu organismo faz essa captação de água para compor o nosso plasma. E lá no nosso plasma, então, além de água, né, nós temos sais minerais, temos vitaminas, vou aumentar um pouquinho aqui, né, para a gente poder enxergar melhor. Então, nós temos o nosso plasma, pessoal, 90% dele vai ser água e os outros 10% vai ser essa composição que eu coloquei para vocês, ó, sais minerais, né? Ferro, cálcio, fósforo, potássio, esses sais minerais que a gente encontra na nossa ingesta, quando a gente ingere um alimento, parte dele vai para o nosso plasma. Nós temos aí as vitaminas, né? As vitaminas que a gente aí ingere durante o dia também, né? Que a gente faz na nossa alimentação, essas vitaminas vão compor o nosso plasma. Aminoácidos também, que são os tijolinhos lá, formadores de proteínas. Nós temos aminoácidos importantes, principalmente no sangue, a albumina, né? Nós temos aí as proteínas, e aí as proteínas, aliás, né? Nas proteínas nós temos os anticorpos e as albuminas. E nós temos os hormônios, né? A gente sabe que o hormônio, para chegar numa célula-alvo, aquele hormônio liberado, nós vamos ter uma aula só sobre o sistema endócrino, nós vamos entender melhor como que essas glândulas secretam os hormônios que vão para o plasma para poder fazer um efeito no nosso organismo, pessoal. E nós temos as excretas também, né? As excretas, aquilo que é ruim para o nosso sangue,
para o nosso organismo, aquilo que ele joga para fora que é ruim, parte dessa excreta vai para o nosso plasma e aí vai ser eliminado na nossa urina quando esse sangue passar lá para o nosso sistema urinário. Nós vamos ter uma aula, nossa próxima aula sobre o sistema urinário, tá certo, pessoal? E aí a gente tem aqui a composição do nosso sangue, então, pessoal. Então, a composição do nosso sangue, 55% dele é plasma e os outros 45% são os nossos elementos figurados. Desses elementos figurados, o que a gente vai ter nele? Os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, tá certo, pessoal? Além das nossas plaquetas também. Então, nossos elementos figurados é composto por nossos glóbulos brancos, nossos glóbulos vermelhos e por nossas plaquetas, tá certo, pessoal? Então, nós vamos terminar essa primeira parte da nossa aula falando da nossa função do nosso sangue. Então, pessoal, toda vez que você ouviu falar em sangue, a função dele é transportar, tá? Então vai transportar o que, pessoal? Transportar substâncias. E quais são essas substâncias? Os gases, como o oxigênio e o dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, vai transportar nutrientes, vai transportar as excreções, vai transportar hormônios, vai transportar células, E aí, além do transporte, nós temos a função do nosso sangue de homeotermia. O que é homeotermia, pessoal? Manter a nossa temperatura do nosso corpo entre 36,5 lá e 36 e meio, 36 e 37,5, Então, nós temos o sangue fazendo essa importante função de controlar a nossa temperatura do nosso corpo. Além dessas funções, nós temos a função de defesa do nosso organismo, tá certo? Então, pessoal, nós vamos terminar essa primeira parte da nossa aula. O que eu queria que vocês soubessem de importante? Volemia, Qual que é o volume de sangue que nós temos no nosso corpo? Qual é a perda que a gente pode ter, desse volume sanguíneo? O que é hipotermia? O que é hipovolemia e o que é hipervolemia, tá certo? E aí a gente falou também de importante a composição do nosso sangue. A gente sabe que o nosso sangue é composto por plasma e por elementos figurados. Qual é a porcentagem dessa composição sanguínea? É importante você saber. E qual que é a função do nosso sangue? Destacando aí que ele tem a importante função de transportar substâncias e fazer aí a homeotermia, o controle da nossa temperatura do nosso corpo, além da defesa do nosso organismo. Então, pessoal, até daqui a pouco para a nossa segunda parte da nossa aula. Então, até mais.